Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para nós falarmos sobre um assunto muito importante. Nós sempre falamos de forma contrária a essa tendência de espanholização do futebol brasileiro. E a gente sabe que, de certa forma, parecia que o cenário se encaminharia para isso, analisando preferência de TV, as próprias propagandas, forçação de barra de jornalistas, tentando espanholizar o futebol brasileiro. Quando a gente fala em espanholização, a gente fala do processo de chatice que é o Campeonato Espanhol com Real Madrid e Barcelona e, vez ou nunca, o Atlético de Madrid tentando se meter no meio dos dois, né? Essa espanholização nunca veio. O intruso, sempre aparece um intruso, né? Seja em âmbito nacional, seja em âmbito sul-americano, sempre tem. Mas, analisando uma fala do jornalista Vitor Canedo, que foi muito boa, acerca de como o futebol brasileiro pode, a gente não percebeu, mas pode ter novos donos. Quem são os donos do futebol brasileiro? Quais são os clubes que tendem a se destacar muito mais do que outros no futebol brasileiro? E o Vitor Canedo, jornalista, vai falar sobre 3 clubes que seriam aí os novos donos do futebol brasileiro: Palmeiras, Flamengo e Botafogo. E por que o Vitor Canedo chegou a essa conclusão? Então, o canal Dois Toques, a Casa do Futebol, vai trazer essa análise aqui para você. E antes a gente pede para você se inscrever no canal se você não for inscrito. Estamos próximos dos... Produção? Isso, 50 mil inscritos aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. E a gente agradece demais a moral de vocês. Primeiro, vou lançar a pergunta aqui para vocês responderem nesse vídeo de estreia. E depois, é claro, você está vendo o vídeo depois, não tem nenhum problema. Manda aí no chat, nos comentários. Você concorda que o futebol brasileiro caminha para uma triangulação? 3 times sendo os novos donos do futebol brasileiro? E vamos a essas razões. Nunca na história do futebol se gastou tanto dinheiro com reforços. E não é um, não são 2, são vários reforços. É muita grana. Eu vou trazer para vocês aqui alguns números, tá? Sobre o levantamento que o jornalista Vitor Canedo fez das maiores contratações do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, desde 2016, quando as cifras começaram a ficar realmente muito vultosas, tá? Todas as 22 contratações mais caras pertencem ou ao Flamengo, ou ao Botafogo, ou ao Palmeiras, e custaram acima de 11 milhões de euros. Antes de 2016, era muito difícil se ver isso. Muito difícil. Primeiro, pelo pouco poder financeiro das equipes brasileiras, mesmo aquelas mais organizadas. E segundo, porque o atrativo para jogar no futebol brasileiro ele não era tão grande como é hoje. Bom, a maioria dessas contratações, né, as 22 mais caras da história do futebol brasileiro, aconteceram nos anos de 2024 e nesse ano, 2025, quando Palmeiras, Botafogo e Flamengo fizeram as suas compras mais caras em toda a sua história. O Vitor Roque, no caso do Palmeiras, o Thiago Almada, no caso do Botafogo, agora o Danilo, o Flamengo com o Samuel Lino, entre outros nomes que a gente conhece aí no cenário de contratações de 24 e 25. O Botafogo teve o Luiz Henrique, o Flamengo teve o Alcaraz, que não rendeu, né? Enfim. Então, para a gente entender essa análise de uma forma mais ampla, o Vitor Canedo foi além. Não, eu vou pegar o top 50 aqui das contratações. E ele acaba indo até o top 52, já que os 5 últimos têm o mesmo valor, né? O abismo é mais escancarado ainda. Vejam só esses números, gente. Dos 52 reforços, 43 desses 52 são reforços de Botafogo, Flamengo e Palmeiras. 43 desses 52.
E aí, a gente está falando de um número superior a 80%, são 83% das contratações, das 52 contratações, maiores contratações em termos financeiros do futebol brasileiro, 83% pertencem a esses 3 clubes. E aí, o Flamengo tem 20 dessas 43, o Botafogo tem 12 e o Palmeiras tem 11. Juntos, esses 3 clubes movimentaram 87% dos valores dessa lista de 52 reforços, que seriam os mais caros da história do nosso futebol. E aí vamos lá. Quem são os intrusos nessa lista, né? São 9 nomes. 2 custaram 11 milhões de euros, né? O valor mais baixo aí dos 3. Luciano Rodrigues do Bahia e o Roleiser do Santos. O restante vai descendo a lista. É o Nico Lopes do Internacional, em 2016, tem 3 do Cruzeiro, 1 do Vasco, 1 do Atlético Mineiro, 1 do Bragantino, mas nada muito relevante se a gente for analisar o valor desses reforços, tá? Bom, é claro que quando o Vitor Canedo vai falar nessa análise de jogadores que custaram muito caro, ele não colocou aqueles jogadores que chegaram a custo zero. O Botafogo, por exemplo, o caso do Igor Jesus, o Flamengo agora, o caso do Saul, o Palmeiras, o caso do Felipe Anderson, então ele não colocou. Mas não se fala aqui dos valores, por exemplo, envolvidos em luvas, salários, que não são valores baixos, tá? Então o Flamengo trouxe o Rossi, assim, o Danilo, o Alexandre, o Jorginho, né? O Saul, como eu falei para vocês, o Botafogo, o Alexander Barbosa, o Igor Jesus, o Alan, o Alex Telles, o Tuco Correia, são jogadores que chegaram dessa forma, mas luvas, valores de luvas altíssimos, salários altíssimos, tá? Então, todos esses vieram aí no chamado custo zero, então eles não entram nessa tabela, tá? Agora, vamos lá. O abismo, a gente vai ver aqui entre esses 3 e os outros, eles atingem níveis catastróficos quando a gente vai falar de outras questões que são essas do custo zero, né? O Bragantino, ele é o 4º clube com o elenco mais caro. Quanto cada clube gastou para montar o seu elenco? O Flamengo é o líder, o Palmeiras vem em segundo, o Botafogo vem em terceiro e em quarto vem o Bragantino com menos da metade do valor gasto pelo Botafogo. O abismo é muito grande na montagem do elenco, no valor dos elencos. Pois é, pasme, muita gente fica, o Red Bull Bragantino, tal. O Red Bull Bragantino é o 4º time que mais gastou na montagem do seu elenco. Ele perde para Botafogo, Flamengo e Palmeiras, que estão em números muito maiores, né? Bom, quanto aos campeonatos, é claro que nós vamos ver que tem uma diferença na montagem desses elencos, é uma diferença que vai se retratar nos campeonatos, né? Então, no Brasileirão, um bom termômetro a esse Brasileirão dos pontos corridos, foram 9 edições recentes vencidas apenas por 5 clubes, né? Palmeiras, Flamengo e Botafogo estão aí entre os que mais venceram. 7 dessas taças ficaram com Palmeiras, Flamengo e Botafogo nas 9 últimas edições. O Botafogo foi o que ganhou em 2024. Na Libertadores, o domínio acaba sendo um pouco menor, porque não é um campeonato de pontos corridos, então o mata-mata sempre tem uma surpresa. Por exemplo, o Fluminense aparece também como um time que foi campeão da Libertadores e não tem nem perto o gasto que Palmeiras, Flamengo e Botafogo têm para montagem de elenco, tá? Então, na Libertadores, Palmeiras e Flamengo são os únicos que venceram 2 vezes o torneio, se nós fizermos um recorte de 9 anos para cá. Flamengo em 2019 e em 2022, e o Palmeiras 20 e 21, e o Botafogo é o atual campeão, né? Então, dito isso, não significa que o futebol brasileiro ele tenha 3 donos. Eu discordo. Eu não acho que tenha 3 donos. Mas o espaço para surpresa ele fica cada vez menor quando o valor dos investimentos está cada vez maior. O mercado está super inflacionado. Eu já vi diversos treinadores falando que não há como competir com Flamengo, Botafogo, Palmeiras. Primeiro porque por eles oferecerem salários muito maiores, projetos muito maiores, os times acabam sendo campeões e isso atrai mais jogadores, né?
Então outros clubes não conseguem competir com jogadores de altíssimo nível. O scout precisa trabalhar muito, ele precisa ser muito criativo para, em silêncio, conseguir fechar contratações. Então a gente está vivendo aí, na verdade, um reflexo de boas administrações / reflexo de grandes investimentos em SAFs. Só que o segredo não é só ser SAF. É preciso ser uma SAF que tenha uma gestão concentrada. O Vasco com a 777 não teve uma gestão concentrada no Vasco. O Atlético Mineiro com a sua SAF, na verdade, me parece um puxadinho, né? É a mesma galera que comandava o clube no associativo, agora resolveu fazer a SAF, então parece que é um puxadinho às vezes pode não dar certo. A SAF do Cruzeiro é um exemplo de boa gestão, boa administração. Acredito que em algum momento o Cruzeiro vai conquistar um grande título, porque o Ronaldo entrega um clube com dívidas balanceadas. E o Pedro Lourenço vai fazer aquela gestão concentrada. Ele se concentra no Cruzeiro para fazer uma gestão de grandes contratações, de grandes investimentos, de grandes salários, como é o caso do John Textor no Botafogo. Muita gente achando, a SAF do Botafogo, a Eagle está uma bagunça. A Eagle pode estar uma bagunça. Mas o Botafogo, inclusive com decisões judiciais, tem o seu patrimônio protegido, tem a gestão do John Textor protegida e a Eagle ainda tem que pagar dinheiro para o Botafogo via judicial. O Botafogo pode receber quase 1 bilhão por ordem judicial da Eagle. E o John Textor agora separando o Botafogo para outra empresa, no final das contas, John Textor e Botafogo podem se dar muito bem por conta dos acordos bem feitos na hora da criação dessa SAF e da venda para o grupo de John Textor. Uma SAF com uma gestão profissional, como tem o CEO Tairo Arruda, que é um CEO dedicado exatamente a essas práticas administrativas no Botafogo, uma equipe de scout comandada pelo Alessandro Brito, que é um dos melhores, se não o melhor, do Brasil, equipe comercial, tudo isso vai gerar frutos, gera dinheiro. Flamengo, que durante muitos anos passou por um processo de reformulação, com o beneplácito do poder público, da justiça, que suspendeu penhoras, está mais do que comprovado isso. Eu sempre lembro a reportagem da Malu Gaspar, de desembargadores que inclusive foram investigados e afastados porque suspenderam penhoras do Flamengo, enquanto Vasco, Fluminense, Botafogo sofriam com as mesmas penhoras, né? O Flamengo teve o beneplácito do governo, teve uma ajudinha, uma mão amiga da justiça, e assim fica mais fácil de você se recuperar. E o Flamengo se recuperou e hoje consegue fazer boa gestão. O Palmeiras, através de empréstimos do Paulo Nobre, através também de beneplácitos de torcedores nobres, milionários, ilustres, conseguiu, nobre até no sobrenome, conseguiu se ajustar e hoje é uma excelente administração. Então tudo isso conta muito, mas não é só ser SAF. Basta virar SAF que está tudo certo. A gente está vendo que não é bem assim, mas tornar-se SAF é uma saída. Se não há possibilidade de uma gestão profissional, a gente vê o Corinthians, o caos que vive o Corinthians, o caos que vive o Vasco. Talvez a SAF seja a salvação? Pode ser, pode não ser. A gente viu a 777, a gente vê o caso do Atlético Mineiro. Então não é uma fórmula mágica, mas a gente vê o caso do Bahia, como o Bahia mudou de patamar, e Botafogo e Cruzeiro. Enfim, não significa que esse trio vá conquistar todos os títulos da temporada. Mas a gente olha para o Botafogo se reforçando, a gente olha para o Flamengo se reforçando, a gente vê o Palmeiras já reforçado. Há uma expectativa de que esses três estejam na briga para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e para a Libertadores da América. E aí, como encerra muito bem o Vitor Canedo, quer saber o futuro do futebol e para onde vão os títulos? Sigam o dinheiro. É isso. O que vocês acham dessa matéria aqui do Dois Toques? O que vocês acham dessa pesquisa do Vitor Canedo? Escrevam aí nos seus comentários. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima do Dois Toques, a casa do futebol.